Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Você acha que você consegue desviar o obstáculo como a OBR pede? Sei não, hein? Mas hoje não se preocupa que eu vou te mostrar como fazer isso e também como não fazer. De acordo com as regras, o que o seu robô deve fazer é desviar o obstáculo sem esbarrar nele. Só que para isso existem várias maneiras. Então vamos lá para a primeira maneira de como desviar o obstáculo. Bom, essa aqui é a programação do desvio em meia-lua. Essa maneira de desviar o obstáculo ela também é muito eficaz porque te possibilita a fazer uma curva que você vai determinar qual vai ser o raio de atuação por onde o seu robô vai andar. Então, como vocês viram, o robô vai ter que percorrer toda a volta, vai ter que fazer uma meia-lua em volta do seu obstáculo. E para isso, a gente começa fazendo o seguinte. Dentro de um loop, que é quando o robô está normalmente seguindo a linha, certo? Ele está seguindo a faixa. A gente compara a primeira coisa se o nosso sensor ultrassônico na frente do nosso robô, ele está conseguindo detectar uma distância menor que 7,7 centímetros, que foi o valor que eu achei ideal aqui de acordo com os testes. Se ele achar alguma coisa bem próxima, menor do que 7,7 centímetros, ele vai fazer o que? Ele vai fazer o giro do motor, ele vai girar 90 graus com relação ao nosso obstáculo. Depois ele vai começar a se mover de maneira que um motor vai ter uma velocidade maior do que o outro, certo? Nesse meu caso, tá com o número 20 e o outro tá com o valor 9. Só que ele vai ficar andando nessa velocidade até que o sensor 2, que é o meu sensor da direita, ele enxergue a linha de novo, que é o preto identificando aqui. Assim que o meu robô ele fizer a meia-lua e encontrar a linha de novo, ele vai voltar, ele vai girar com uma velocidade um pouco mais rápida para ser um pouquinho interessante. E aí ele volta a fazer os 90 graus de novo e continua seguindo a faixa, certo? Essa programação de segue a faixa, ela também é bem interessante. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Esse bloquinho aqui de segue faixa, acontece o seguinte nele. A gente compara primeiro o primeiro sensor, que é o sensor da esquerda, e depois compara com o sensor da direita, em cada um dos seus respectivos casos. Se o meu sensor da esquerda, o meu sensor de número 1, ele identificar um preto, em caso positivo, ele vai perguntar para o sensor 2 o que ele está vendo. Se o sensor 2 também vê preto, ele vai andar reto. Se o sensor 2 já vê o branco, ou seja, ele não viu o preto, ele vai fazer uma leve curva com esses valores de velocidade. Um motor vai para frente e o outro vai para trás. É um dos tipos de giros que nós temos. Agora, caso o sensor 1 não detecte o preto, mas o 2 detecte o preto, então ele vai fazer o giro para o outro lado. Mas, se o sensor 1 detectou não preto, que é branco, no nosso caso, e o sensor 2 também detectou o branco, ele vai fazer o quê? Ele vai andar para frente também. Então, o caso que ele mais vai fazer normalmente é esse aqui, quando os dois sensores estão vendo branco e branco, certinho? O segundo tipo de desvio é o desvio quadrado. Dessa vez, o robô ele vai ter que percorrer, só que de uma maneira quadrada, fazendo curvas de 90 graus em volta do nosso obstáculo. Para isso, a gente começa comparando se o sensor ele verificou se o obstáculo está na frente dele. Se tiver, ele vai fazer essa sequência de comandos com os motores, que são: primeira coisa, ele vai girar 90 graus, quando ele vê o obstáculo na frente dele. Depois ele vai andar para frente, depois ele vai virar para a esquerda, andar mais um tanto reto, ultrapassando o obstáculo. Depois ele faz uma outra curva de 90 graus e em seguida ele anda reto para retomar a linha onde ele estava e ao final ele faz mais uma curva de 90 graus, só que agora para a direita, para ele retomar o rumo para onde ele estava indo. Caso o nosso sensor ele não detecte nada durante o percurso, ele vai ficar sempre fazendo a segue faixa.
ok? Muito facinho, não é mesmo? Muito bom. Nesse terceiro método de desvio, que é o do triângulo, a gente começa no seguinte. É o mesmo tipo de comparação, só que aqui eu pedi para ele verificar o obstáculo um pouquinho antes, quando ele estiver verificando em 10 centímetros. E aí, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma leve curva, mais ou menos de 45 ou 60 graus, para cima, apontando para fora do obstáculo. Depois, ele vai andar um pouco para frente. Depois ele vai fazer uma curva de 90 graus quando ele estiver exatamente perpendicular ao obstáculo. Depois ele vai andar mais um pouco para frente até ficar quase em cima da linha. E depois ele vai fazer a mesma curva do começo, só que para realinhar de novo a faixa que ele tem que seguir, certo? Pessoal, lembrando de uma coisa. Esses valores que eu estou colocando aqui para vocês, por exemplo, 0,5, esse tempo aqui para ele fazer essa curva, 2,7, tudo isso varia com as dimensões do seu robô, quão grande ele é, e também qual é o tamanho do obstáculo. Mas a sequência de passos é exatamente a mesma que você vai fazer aí no seu também, beleza? Só que na verdade esses números você vai testando, vai colocando valores maiores, menores e ver quais são os melhores valores que se adequam ao seu projeto, tá bom? E aí, qual foi o tipo de desvio que você mais gostou, hein? Então, fala aí pra mim nos comentários qual foi que você mais gostou e me conta também outros tipos de desvio que você normalmente faz nos seus projetos, quais vocês acham mais eficaz, qual vocês acham mais rápido e assim por diante, beleza? Mas agora eu vou te mostrar uma coisa bem curiosa. Quais seriam as maneiras improváveis de desviar obstáculos? Seria bem legal se pudesse fazer assim na competição, né? Mas, como não pode, utilize esses 3 métodos diferentes de desvio de obstáculo que eu ensinei pra você. E boa sorte na sua competição e boa sorte nos seus testes. Até mais!